Este vídeo é a terceira parte do assunto Quem são os que vieram da grande tribulação, que nós temos em Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 17. Hoje, na terceira parte, vamos ler Apocalipse capítulo 7, mas do versículo 15 ao 17, e vamos pensar sobre esses versículos. Note o que está escrito lá. Por isso estão diante do trono, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então vamos pensar nesses versículos do 15 ao 17 e tratar deste assunto. Neste ponto desses versículos, duas conclusões comuns são tiradas pelos comentaristas quando leem esses versículos. Primeiro, que este grupo é um grupo de mártires, e segundo, que a cena acontece no céu. Estas conclusões levaram um comentarista a intitular esta sessão, esta parte do livro aí do Apocalipse, com o seguinte título: O gozo celeste dos santos martirizados. Este é o título que ele deu. Entretanto, ao lermos esta passagem cuidadosamente, não há nenhuma menção de martírio, nem qualquer sugestão disto. Uma visão posterior, ou seja, seria bom você ler o capítulo 15 de Apocalipse, versículos 2 e 3, irá mostrar os mártires do período da tribulação no céu. Vemos isto com clareza na menção do mar de vidro, por exemplo, e das harpas de Deus. Seria surpreendente se, sem explicação, dois grupos de mártires fossem vistos saindo do mesmo período. Os mártires da primeira metade da tribulação, que nós encontramos no capítulo 6, versículo 9, e aqueles da segunda metade do período são mencionados especificamente como sendo ressuscitados e reinando com Cristo já no fim deste período de tribulação, no Apocalipse capítulo 20, do versículo 4 ao 6. Não há nada sobre a ressurreição ou reinar em relação ao destino desta multidão vestida de branco, aqui onde lemos. O martírio parece depender somente do fato de estarem trajando vestidos brancos, e a menção do trono parece colocá-los no céu. Devemos lembrar o que Cristo prometeu a alguns cristãos de Sardo. Note o que ele disse: comigo andarão de branco. Capítulo 3, versículo 4. Onde não há sugestão alguma de martírio. Também as vestes brancas dadas às almas debaixo do altar, no capítulo 6, versículo 11, não indica sua ressurreição, não indica a ressurreição deles imediata. Eles aguardam a ressurreição no final da tribulação, que é um período de 7 anos após a retirada da igreja deste mundo. Vestes brancas simplesmente indicam, nos seus contextos variados, aceitação diante de Deus. Parece ser um argumento insuficiente para o martírio, a não ser que houvesse outras evidências contextuais, que neste caso estão ausentes aqui, neste capítulo. Estes são, obviamente, salvos na terra e em seus corpos naturais. As vestes brancas indicam que sua avaliação e juízo pelo sofrimento e serviço terminou, e eles foram aceitos perante Deus. Agora, como salvos vivos, eles entram na bênção do milênio. A dedução
de que esta cena acontece no céu parece estar baseada na expressão que nós temos no versículo 9, diante do trono. A menção dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos claramente identificam este trono como o trono da cena dos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. Portanto, é um fato aceito por quase todos que a expressão diante do trono deve se referir ao céu. Em resposta, sugerimos que deve-se levar em conta o tempo desta cena, pois o fato dela se referir ao final do período da tribulação parece ser esquecido por muitos. Esta cena acontece no final do capítulo 20, mesmo estando aqui no capítulo 7, ou seja, esta cena está acontecendo no final do capítulo 20 e no início do reino milenar de Cristo. O desenrolar da revelação feita a João pode ser vista nas seguintes expressões. Note, no capítulo 4, versículo 1, ele diz: eis que estava uma porta aberta no céu. No capítulo 11, versículo 19, é dito: abriu-se no céu o templo de Deus. Já no capítulo 15, versículo 5, é dito: eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. E no capítulo 19, versículo 11, é dito: e vi o céu aberto. Assim, sob um céu aberto, Cristo estabelece o seu reino. O céu e a terra, pela primeira vez, têm uma comunicação visual permanente. Esta comunicação visual pode ofuscar a visão do trono na terra, como nós temos registrado em Mateus capítulo 25, versículo 40, perante o qual todos os que passaram pela tribulação e estão vivos ainda serão julgados. É desse trono estabelecido em Jerusalém que Cristo reinará em esplendor milenar, como profetizou Zacarias. Note o que Zacarias diz: e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Isso está em Zacarias capítulo 9, versículo 10. Portanto, é sugerido que esta figura é dos salvos. Essas pessoas que temos aqui são os salvos no período, que saíram do período da tribulação, que tendo sido julgados diante do trono, note as vestes brancas aí, agora são levados por Cristo ao gozo milenar. Eles não são coroados, pois são súditos do reino que não compartilharão no governo com Cristo, como fazem os cristãos ressurretos que fazem parte da igreja hoje. Em Mateus capítulo 25, versículo 32, tais santos são descritos metaforicamente, é claro, como ovelhas, enquanto que nesta passagem Cristo é visto também metaforicamente como o pastor. A expressão que nós temos aqui, por isso, note aí no versículo, é enfática. Suas vestes lavadas e branqueadas indicam sua aceitação diante do trono de Deus e sua aptidão para serviço divino, enquanto gozam de bênçãos incalculáveis no milênio. O fato das bênçãos do reino pertencerem primeiramente a Israel é indiscutível. Mas o que esta passagem diz é que gentios, numa escala mundial, foram incluídos para compartilharem destas bênçãos. A promessa feita a Abraão agora se cumpre. O que nós temos em Gênesis. Deus diz para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. As bênçãos especificamente mencionadas são as seguintes. Primeiro, nós temos uma posição divina. É dito: por isso estão diante do trono. Aí está nesses versículos aí. No dia da graça, é inconcebível pensar no trono de Deus como localização em qualquer outro lugar a não ser no céu. Entretanto, nos dias do milênio, nos dias de milênio que Jeremias diz: naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém. Isso está em Jeremias capítulo 3, versículo 17. A ligação visual sugerida
no que acabamos de ler, pode muito bem continuar nos dias do milênio, quando este grupo, que nós lemos aí, terá uma posição permanente diante do trono. Se é na terra que eles lavam suas vestes e as deixam brancas, por que não pode ser na terra que eles usam estas vestes? Se eles são vencedores na terra, por que não podem carregar suas palmas também na terra? As multidões no céu estão ao redor do trono, mas estes aqui nós lemos que estão diante do trono. Esta posição não indica que estão no céu. Durante o reinado de Cristo, durante o milênio, Deus terá seu trono terrestre e a glória de Cristo será manifesta na terra. Mesmo agora, os salvos podem se aproximar com ousadia do trono de graça, sem estar no céu. E linguagem semelhante certamente pode ser usada em relação ao povo de Deus quando sua presença, a presença de Deus, é concedida a eles, como será naquele tempo, no futuro ainda. Nós lemos que eles estão em pé diante do trono e do Cordeiro. Pode, portanto, simplesmente indicar uma proximidade especial de acesso a Deus, tal como Moisés gozava na maneira como se aproximarão dele naquele dia. Um irmão bem conhecido do século passado, William Kelly, concorda com isto. E uma nota de rodapé sua pode ser, eu posso citar aqui na íntegra para que você entenda. Vamos abrir aspas para o que ele vai dizer. Note o que ele diz. A visão que João teve deles ali não indica que estariam no céu e não na terra, quando o reino vier. Diante do trono e do Cordeiro é uma posição moral e não física, expressa meramente onde o profeta os contempla na mente de Deus. A descrição com que encerra o capítulo transmite a ideia de pessoas libertas de terríveis tristezas e protegidas para sempre. Sem dúvida, isto será um conforto indizível para eles. Entretanto, nada do que eles dizem chega à altura do gozo e da inteligência vistos nos 24 anciãos que representam a igreja no céu. E não há nada dito a respeito deles que os coloque em pé de igualdade com estes. Eles nunca recebem coroas nem se assentam em tronos como os 24 anciãos. Eles têm um relacionamento com Deus quando ele, Deus, não é mais visto como assentado no trono de graça, como nós o conhecemos agora, mas como num trono de onde vem o juízo. Tudo se harmoniza com o intervalo de governo introdutório que precede o milênio. Então ele está falando sobre estes versículos e esta ocasião. Então fecham aspas para o que ele disse. O segundo ponto que podemos analisar é que eles também participam de um serviço divino. Note, e o servem de dia e de noite no seu templo. O verbo que temos aqui, serve, quando usado com referência à divindade, inclui adoração, que é um elo de ligação apropriada com a menção do templo. Em relação a isto, um outro irmão comentarista também, chamado Walter Scott, ele escreve, abre aspas, outra prova é dada aqui de que estes santos estão na terra e não no céu, pois o profeta diz, numa visão subsequente, e nela não vi templo. Então, fecham aspas para o que este irmão fala. As escrituras do Antigo Testamento são bem insistentes ao dizer que haverá um magnífico templo em Jerusalém nos dias do milênio, que Deus reconhecerá com a sua presença. Por exemplo, Isaías capítulo 2, do versículo 2 a 7, Ezequiel capítulo 40 ao 44. Este grupo de salvos
de todas as nações são vistos na terra como adoradores servindo a Deus, como Ana serviu em Lucas capítulo 2, do versículo 36 a 38, em tempos passados. Este serviço terreno e ininterrupto, como vemos na expressão de dia e de noite, é assim que vai funcionar. Ana, novamente, é uma figura e modelo desse serviço. Não importa quão idiomática seja a expressão, a menção de dia e de noite é mais adequada à terra do que uma esfera da qual se diz ali não haverá mais noite, como nós temos em Apocalipse capítulo 22, versículo 5, aonde se refere ao céu. O terceiro ponto que podemos analisar eles têm uma segurança divina. É dito, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. As versões da Bíblia atualizada e a versão brasileira têm uma tradução mais exata. É dito, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Qualquer das traduções não se encaixa com uma cena no céu, mas está perfeitamente de acordo com o que Deus prometeu ao seu povo para o tempo do milênio. A referência aqui é a Isaías capítulo 4, do versículo 5 ao 6, que diz: E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem de dia e um fumo e o resplendor de fogo chamejante ou clamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção e haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Então estas são as palavras de Isaías. O que Israel havia gozado de maneira nacional em salvação, agora é a porção já recebida dos redimidos aqui na terra. Isso ainda no futuro. No estado eterno, o tabernáculo de Deus estará com os homens. Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Mas nos dias do milênio, ele tabernaculará entre eles, entre os homens. Assim ele, o Senhor mesmo, é a resposta a todas as profecias do Antigo Testamento de refúgio e segurança para o seu povo. Note Ezequiel, por exemplo, capítulo 37, versículo 27, Zacarias, capítulo 2, versículo 10. Um quarto ponto que podemos analisar nesses versículos é que este grupo de salvos tem um suprimento divino. É dito, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Esta descrição adicional de bênção milenar é tirada da descrição de Isaías da bênção física do reino milenar na terra. Isaías diz, nunca terão fome nem sede, nem calma, nem a calma, nem o sol os afligirá, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Isaías capítulo 49, versículo 10. Condições econômicas durante o período da tribulação, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, versículo 17, foram tais que os cristãos sofreram privações físicas, até mesmo fome, sede e nudez, como mesmo o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 25, versículo 37. No juízo das taças, perto do final do período de tribulação, a terra teve seus mananciais de águas contaminados, Apocalipse capítulo 16, versículos 4 e 6, e sentiu terrível calor e sol, também no capítulo 16, versículo 8. Embora os juízos caíram especificamente sobre os seguidores da besta, estes santos os teriam visto e talvez até sentido suas repercussões indiretamente. Agora tudo isso passou. E nesta mesma terra, eles têm a garantia de provisão divina completa. Mais um ponto a ser analisado sobre estes salvos é que eles têm somente um pastor divino. É dito porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará.
Estas bênçãos serão gozadas sobre o cuidado pastoral do cordeiro que os apacentará. Este verbo, os apacentará, no grego, abrange tudo o que está envolvido no trabalho do pastor ao cuidar e zelar das ovelhas. Esta atenção do pastor é visto especificamente no segundo verbo. Lhes servirá de guia. Note o que está aí. Este verbo guiar descreve o cordeiro como um pastor oriental, indo à frente do rebanho até as fontes das águas da vida. A expressão aqui, as águas da vida, descrevem estes ribeiros que satisfazem e suprem as necessidades mais profundas do coração humano. O plural na expressão as fontes não apenas se refere às fontes desse suprimento, mas descreve a abundância e disponibilidade destas águas que satisfazem, para onde o Cordeiro guiará o seu povo. Eles são, na verdade, fontes, ou elas, essas fontes, elas são, na verdade, fontes da salvação, expressão de Isaías capítulo 12, versículo 3. A linguagem simbólica é mais condizente com uma cena terrestre do que uma cena celestial e mostra que, em contraste com a terra presente, estes santos nunca conhecerão nem estagnação. Eles não vão conhecer estagnação, enfado. Eles serão sempre guiados pelo Cordeiro a pastos verdejantes. Mais um ponto para finalizar este vídeo sobre estes salvos. Podemos finalizar com estes salvos e vemos que eles têm uma compreensão divina. Note, Deus limpará de seus olhos toda lágrima. A expressão aqui, toda lágrima, mostra um carinho e amor que, em compaixão, viu todas as lágrimas destes santos sofredores enquanto suportavam a fúria da besta durante os anos da tribulação. Agora, todo traço de tristeza foi removido pela própria mão de Deus. Isto também é mais uma referência direta à bênção milenar, do milênio, da qual Isaías falou. Note o que Isaías diz. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos. Isaías capítulo 25, versículo 8. Palavras semelhantes são repetidas no capítulo 21, versículo 4, e indica que o gozo milenar continuará no estado eterno. Devemos notar, capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse, devemos notar que ambas as passagens se referem aos salvos na terra.